queria saber sobre a relação dela com a Amazônia. Você acha que as políticas dela para o Estado estão satisfatórias? Olha só, eu acho que não é. Aí eu universalizo, eu não vejo que é uma dívida somente com o Amazonas. Há que se particularizar. Veja só, com o Amazonas e com o Brasil, porque é um conjunto. Se o Brasil for bem, a gente vai melhor do que o resto do Brasil. Tem esse ditado. Se o Brasil vai mal, a gente vai um pouco pior do que o resto do Brasil, porque o nosso mercado produz para o Brasil. A gente depende do povo brasileiro estar efetivamente muito bem. Em razão dos resultados que a presidente Dilma teve na eleição de 2010 e mesmo na eleição de 2014, quando venceu as duas eleições aqui, grandemente, tudo que ela fizer para nós é muito pouco, porque o povo, sobretudo o povo mais humilde do estado do Amazonas, resolveu por ela. Resolveu em 2010 e resolveu em 2014. Por isso é que a gente gostaria de vê-la contribuir um pouco mais com a cidade de Manaus, ajudar a gente nos projetos que a gente tem na cidade de Manaus, nos demais municípios do estado do Amazonas. Deputado? Eu vejo assim que nós temos que olhar primeiro a questão macro, né? O governo federal, através do Lula e a Dilma, sempre tiveram essa preocupação com a Zona Franca, porque eles sabem que a economia do estado do Amazonas depende da Zona Franca, do polo industrial. O Lula prorrogou os incentivos por 10 anos, por isso que eles estão valendo até 2013. Eles iam terminar, agora recentemente. Ele prorrogou 10 anos. E a Dilma assumiu um compromisso, quando ela ganhou a eleição, de prorrogar mais tempo. E ela propôs 50 anos. Algo quase inimaginável. Nós nem completamos ainda 50 anos de Zona Franca, são 48 anos. Mas ela já prorrogou mais 50 anos a partir de 2013. Portanto, eu não digo nem um presente, foi assim algo que ela nos garantiu, conseguindo maioria no Congresso para aprovar, a prorrogação. A Dilma, ela liberou dinheiro para reformar todo o distrito industrial, com quase 100 milhões de reais para o governo do estado. Ela, portanto, tem essa preocupação. Uma coisa, eu me somo, lógico, a qualquer posicionamento que existe lá na Assembleia de cobrança do governo federal. É em relação à SUFRAMA. A SUFRAMA ela tem uma história que não é só recente, já é bem antiga, uma história que ela sempre foi um órgão muito importante, mas você tem a questão de funcionários, que acabou ficando muitos anos um contrato de prestação de serviço da FUCAP, que eu não vou questionar, mas o fato é que com isso não houve uma preocupação em fortalecer os funcionários de carreira, foi encerrado esse contrato, ficou sem funcionários, teve que fazer concurso, com salários defasados, culminou nas greves, essa agora, teve uma outra também. Então, nesse ponto, eu concordo, nós todos temos que somar forças para cobrar que o governo possa dar a atenção necessária. Tem que ter uma articulação política, inclusive, da região norte, dada a importância da SUFRAMA. Mas não há dúvida de que tanto o Lula como a Dilma sempre tiveram um olhar importante para o nosso polo e agora dependemos também da economia. O polo de duas rodas, por exemplo, depende do consumo interno, do crédito, e isso sempre foi favorecido, porque até ano passado já teve umas quedas na produção do polo de duas rodas. Mas ao longo desses anos, nunca se vendeu tanta motocicleta, exatamente porque melhorou o poder aquisitivo. Ontem eu estava numa reunião na Federação da Indústria, agora esses dias, conversando, aliás, e o que se coloca lá, por exemplo, no setor eletroeletrônico, nós já vamos ter uma alavancagem agora nesse segundo semestre por conta do final do ano e das Olimpíadas. Então isso vai favorecer bastante o Amazonas em particular. Portanto, eu vejo que nesse particular o governo federal ele continua com essa preocupação, isso é muito importante. Eu acrescento assim, nós temos os programas sociais aqui do Amazonas todos mantidos, não só o Bolsa Família, o Mais Médico, o Luz para Todos, os programas relacionados à Minha Casa Minha Vida, a questão das creches, que é uma questão municipal e muitas prefeituras deixam de se utilizar dos recursos, porque precisa de terreno, é sempre a reclamação. Então, assim, no geral, os programas sociais para o Amazonas, nenhum teve problema de continuidade efetiva. E como você analisa as críticas que o prefeito Arthur Neto muitas vezes faz, de que falta verba e o governo federal acaba não ajudando? Como é que você analisa essa situação? Olha só, ele é o prefeito da cidade de Manaus, uma das cidades que não para de crescer, e como qualquer outro prefeito, imagino que ele esteja sempre preocupado e buscando recurso, tendo dificuldade, enfrentando as burocracias,
que não são criadas pelo governo federal, a nossa estrutura que nós temos no Brasil, por exemplo, de prestação de contas, porque o prefeito que recebe dinheiro, ele não vai prestar conta com o governante, com o presidente da República, com o governador, ele vai prestar conta com os órgãos de fiscalização. Então, as regras hoje para captar recursos não são tão fáceis aí, né? Então, imagine que ele esteja correndo atrás aí. Quanto às críticas, eu diria assim, algumas talvez injustas, porque o governo federal nunca deixou de repassar recursos para nenhum estado ou município, porque a pessoa é de um partido A, B ou C, ou se é de oposição. Isso a presidenta Dilma é muito firme nesse ponto, na dúvida, e, portanto, se eventualmente tiver críticas que extrapolem a crítica normal de qualquer um, como eu critico o governo federal em relação à SUFRAMA. Eu critico quando demora as reuniões da SUFRAMA, mas ainda o prefeito, se eu fosse o prefeito, eu também estaria, logicamente, na busca de recursos. Eu entendo nessa ótica aí, porque recursos para Manaus é só verificar. Muitas obras que estão em andamento, todas são com recursos federais. Revitalização do centro da cidade de Manaus, com recursos federais. Claro que depende da vontade política do governante, uma decisão de cuidar do centro, mas os recursos são federais. Se vai estar demorando, é natural que reclame. Eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Mas que vem recurso para a cidade, vem. Deputado, como que você analisa isso? É uma relação matemática de alguns anos, que a gente pode comparar 2010 com 2013, 2014, os repasses para o município de Manaus pelos seus projetos, que diminuiu drasticamente, é uma redução de 95%. Há projetos apresentados com bastante tempo, já junto aos órgãos do governo federal, da presidente Dilma, e esses recursos não conseguem chegar à cidade de Manaus. Isso tem efetivamente irritado muito o prefeito Arthur Vigílio, que tem verbalizado. Ele não é homem de utilizar outros meios que não sejam dele próprio, da defesa dele mesmo. O prefeito Arthur Vigílio não precisa que ninguém o defenda, ele se defende de muito tempo já e sabe muito bem colocar as coisas com relação à cidade de Manaus. O fato é que nós não temos recebido aqueles que não são os repasses obrigatórios que a Constituição resolve que tem que ser feito, a questão da educação, da saúde básica, tudo isso. Não se trata desses repasses, porque esses repasses são obrigatórios, eles estão na Constituição. Aí a gente vai rediscutir o sistema de organização da gestão brasileira, que não se entende por que determinadas coisas ainda permanecem na mão do governo federal, seja ele de direita, de esquerda, de centro, de lateral, seja o que for. Mas algumas atividades continuam na mão do governo federal de forma centralizada e cada vez mais centralizado prejudica exatamente o ente que está na ponta do problema da população. Pacto federativo, né? A redivisão dos recursos a gente vê, sem querer me desviar um pouco, mas eu fico me perguntando, às vezes, por que a gente tem Polícia Rodoviária Federal para estradas que estão dentro do Estado, Polícia de Trânsito Estadual para estradas estaduais e agente de trânsito para controlar o trânsito no município. Veja o tamanho desse trambolho, desta burocracia, dentro de um mesmo universo para servir o povo. Se a gente for ver esta organização, você vai ver o quanto se desperdiça do recurso do povo dentro do mesmo serviço, As estradas estão dentro dos municípios, que estão dentro dos estados, mas o governo federal tem uma polícia para cuidar disso. Só para dar ideia, para não enumerar aqui outros serviços, até porque o tempo não nos permite isso. Com relação à Prefeitura Municipal de Manaus, na gestão do prefeito Arthur Vigílio, é evidente que se você faça uma relação com o Rio de Janeiro, vai ter uma Olimpíada no Rio de Janeiro. O governo lá é do Paz, que é aliado do governo. Então, veja, e nós vamos ter aqui uma Olimpíada, nós vamos ter alguns jogos de Olimpíada aqui. Então, se fizermos uma comparação, mesmo com os projetos que estão lá no governo federal, você vai ver que não há boa vontade da presidente Dilma com este senador bravo, que hoje é prefeito da cidade de Manaus. Fique à vontade. Discorda nesse aspecto assim da redução de 95%, né? Com relação a 2010 para 2014. Os repasses voluntários, isso. De 2010 para 2014. Você tem várias... com absoluta certeza. Você tem várias áreas que depende de projetos, né? Depende
de vários momentos, inclusive nessa discussão dos recursos federais. Na verdade, o governo federal, com exceção de grandes obras, de grande infraestrutura, ou de repasse através do BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Mas são empréstimos. Mas são os recursos públicos destinados para investimentos, seja para o setor público como privado. Quer dizer assim, a grande infraestrutura, quem constrói, não é propriamente o setor privado, né? Pode ser contratado, mas os serviços são públicos, é o governo federal. E caberia aos estados e municípios na execução de uma série de serviços, né, de atendimento à população. Esse é um bom debate, essa questão da repartição dos recursos e da utilização dos recursos, porque há muito desperdício. Uma obra é mais fácil você quantificar, verificar. Agora, nos serviços, no dia a dia, a CGU, Controladoria Geral da União, no levantamento até 2013 para 2014, todas as fiscalizações feitas quanto ao dinheiro da saúde básica, educação e saúde básica nos municípios, 73% com problemas sérios. Então, o dinheiro acaba sendo mal utilizado, é desvio, é superfaturamento, é má gestão, erros, ou seja, o dinheiro acaba não chegando onde deveria. E, às vezes, a culpa recai sempre em cima do governo federal. O governo federal deveria ampliar a fiscalização disso. A execução, o uso do dinheiro é um problema sério que precisa ser enfrentado. Aí vem a corrupção, tem a corrupção no meio. Acho que aí o governo federal tinha que estar efetivamente com a fiscalização da aplicação desse recurso. Mas o Brasil precisa retomar o caminho da municipalização, que a Constituição Cidadã de 88 determinou que fosse feita a municipalização. E o governo federal precisa ser o ente, ele precisa ser a corte que efetivamente fiscaliza. Fiscaliza. O município de Manaus está fora deste percentual de 73% que o deputado Zé Ricardo citou. Cuidou dos municípios do Amazonas, 73% tem problema com a apresentação de suas prestações de conta com convênio, é verdade, de algo em torno de 6 bilhões, quase 600 milhões ficaram retidos por falta de prestação de contas dos entes municipais, quase 600 milhões, não é pouca coisa para os investimentos de 97 para cá. Vi esse dado recentemente, que me assustou muito. Porém, o município de Manaus está fora desse percentual. Ele presta conta direitinho. Você quer falar, doutor? Não, é só comentar que em relação a recursos, por exemplo, a FUNASA, que é um órgão federal, ele tem recursos para saneamento, para sistema de abastecimento de água, principalmente para o interior do estado. Praticamente todo ano sobra dinheiro, o dinheiro é devolvido, porque os municípios acabam não buscando esse recurso nos projetos, porque estão inadimplentes, estão com problemas, estão com pendências. Então, o município deixa de receber, não só nessa área, em várias outras áreas, por causa desses problemas. Então, o recurso é muito mal utilizado e inviabiliza o município, pela má gestão dos seus governantes.